Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o 21º capítulo do nosso videolivro de matemática do ensino médio terceiro ano. Espero que os senhores aprendam muito, por favor. Se inscrevam no nosso canal, isso vai ajudar muito o canal a crescer. E quando se inscreverem, clique no sininho para receberem notificações. O like também ajuda muito. Tenham bons estudos. Neste capítulo, a gente vai estudar equações algébricas. Você sabia dizer em que momento de sua formação começou a usar letras? Ou outros símbolos no lugar de números para resolver problemas matemáticos? No início de seus estudos de matemática, você certamente fazia contas e resolvia problemas que tinham bastante ligação com o seu cotidiano. Até que chegou um ponto em que os problemas ficaram mais complexos. Nesse momento foram introduzidos artifícios que facilitavam a representação dos componentes do problema, como o uso de letras que representavam a incógnita, e daí vem a expressão o X da questão, pois a história também foi assim. Voltando aos célebres papinos egípcios, vimos que, no início, os problemas tratavam de situações do cotidiano e eram resolvidos de modo simples, quase por tentativa e erro. Mas, com o tempo, surgiram símbolos e a aritmética se transformou em álgebra. De fato, aritmética e álgebra coexistem e esta é a única e é hoje bem sofisticada. O termo álgebra tem vínculo do livro Al-Jabr e Al-Mugharbah, escrito em Bagdá por volta do ano de 825 d.C. pelo matemático árabe Mohamed ibn Musa Kalawazmiri, Maomé, filho de Moisés de Kaozirimi. Veja a imagem, uma página desta obra. É um livro escrito em árabe, né? Naquela época, o matemático Al-Qayyum foi quem propôs a reorganização dos termos que aparecem na equação para se chegar a uma solução. A álgebra surgiria com essa finalidade, resolver equações. Por isso poderia ser até chamado de ciências das equações, sendo Baumgart em tópicos de história da matemática. Equações polinomiais ou algébricas, a definição e os elementos. Denomina-se uma equação polinomial ou algébrica toda equação que pode ser escrita na forma an elevado a xn, onde a é constante e x é a variável. an menos 1 elevado a xn menos 1. Mas e isso vai diminuindo n para 2, depois um n menos 1 também, até o infinito, sempre com a diferente de zero, senão ele anula o termo. Em que A1, A2 e AN são elementos, né, pertencentes aos números naturais. E o grau da equação é aquele expoente que está no x. A gente já estudou sobre isso. 3 mais x igual a 1 é a algébrica de primeiro grau, 3x2 menos 3x é a algébrica do segundo grau, a letra C do terceiro, a letra D do quarto, e a letra é uma equação algébrica, a letra E de segundo grau, embora tenha um número complexo lá, mas número complexo é número também. A raiz da equação polinomial ou algébrica denomina-se raiz da equação algébrica. Raiz, eu vou julgar assim o mais fácil de entender. Raiz é a alfa que satisfaz a igualdade, ou seja, o valor que a n vai ser igual a zero. É um número que você colocar no lugar do x, a equação fica igual a zero. E significa só isso, tá? O outro é termo técnico, né? A elevado a n, alfa elevado a n, mas a elevado a menos 1, a menos 1, é tal de forma que qualquer alfa que você colocar lá, que essa equação dê zero, essa vai ser a raiz da equação. Por exemplo, aquela equação de segundo grau que a gente está acostumado a resolver, desde lá do nosso ensino fundamental, lá no nono ano, e até no primeiro ano, no segundo ano, agora nós estamos no terceiro, as raízes que você encontra lá são os números que, se você colocar no lugar do x, dá zero. Olha lá, 5 é raiz. Vamos ver se é raiz daquela equação? Eu coloquei 5 no lugar do zero, fiz as contas, deu zero. E aí sim foi, por exemplo, o B, para o C e para o D. Tranquilo? Relembrado isso, a gente vai dizer que o conjunto de solução de uma equação algébrica denomina-se conjunto de solução de uma equação algébrica o conjunto das raízes da equação. São todos aqueles números que zeram ela.
No caso da primeira equação letra A, nós achamos raiz 2 e 5, então é 5. Nessa letra B, só tem uma raiz, que é 5 terços. Na letra C, como ali é x3, são 3 raízes. Vai lembrando isso, como ali é x3, são 3 raízes. Se for x4, seria 4 raízes. Legal? Presta atenção no que eu estou falando, viu, gente? E na outra ali é 2 raízes, e elas são do conjunto dos complexos, né? Que vai dar a raiz quadrada de mais ou menos 1, né? Menos 1, aí a gente tem que multiplicar 1 vezes menos 1, te separa as raízes e vai ficar menos i, né? Legal? Lembrando aí números complexos, tá aqui nesse ano desse livro aqui, tá bom? Capítulos anteriores aí. Teorema fundamental da álgebra. O teorema fundamental de álgebra é que, admitindo sem demonstração, diz que toda equação algébrica de x é igual a zero, de grau n, sempre que n maior ou igual a 1, possui pelo menos uma raiz complexa, real ou não. Todo número pode ser escrito de forma de complexo, tá? Esse teorema foi demonstrado em 1799 pelo matemático Carl Gauss. Lembra quem é esse cara aí? Lembra lá quando nós estudamos progressão geométrica, tinha um aluno lá que o professor mandou ele fazer a somatória de todos os termos de uma progressão geométrica, e ele tinha que somar um por um e fazer conta, e ele com 5 minutos resolveu e fez lá, que você soma o primeiro com o último, divide por 2, e aí nós achamos a soma dos termos de um PG. Esse Gauss aí, nessa época já estava mais velhinho, né? Quando ele descobriu o negócio da PA, ele tinha 12 anos, nessa época ele tinha uns 20 e poucos anos. A decomposição de fatores de primeiro grau, polinômio P de x, axn, n-1, xn-1, que bacaninha, com n maior ou igual a 1, e A sempre diferente de zero, pode ser decomposto em produto de n fatores de primeiro grau. Toda equação polinomial de grau n tem exatamente n raízes complexas, reais ou não. É aquilo que eu falei. x3 tem 3 raízes, x4, quando o grau maior é o grau, né? Então vamos fazer exercício, que tudo que nós conversamos até agora a gente vai colocar em prática, tá bom? Nós já estudamos no capítulo anterior como fazer a divisão por Briot-Ruffini, né? Então vamos botar isso em prática agora, né? Uma das raízes da equação 2x3 menos 4x2 menos 2x mais 4 é 1. Vamos resolver essa equação de acordo com o teorema de Gauss, né? A gente já sabe que uma raiz é 1, então aí fica fácil, né? Aí a gente vai resolver isso por Gauss. A gente vai pegar 1, que é a raiz, e coloca ali no lugar dele, que é aquele vermelhinho que está ali, tá? Eu coloquei de vermelho para mostrar aos senhores que quando a gente vai fazer uma divisão, com a gente já pede a divisão, o que já deu para a gente uma raiz. Igual aquela dividir por x menos a, você lembra? Então ele deu que a raiz é a, que vem com o sinal trocado. Agora aqui já deu para nós prontinho a raiz menu, coloca a raiz ali. Aí coloca em cima 2, que é do x3, né? O menos 4, x2, coloquei menos 4, 2x, e o termo independente é o 4. Como é que eu faço ali? Eu abaixei o 2 e multiplico por 1 e somo com menos 4. 2 vezes 1, 2, somado com menos 4 dá menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, somado com menos 2, menos 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, somado com 4, deu 0. Então, a equação aqui é 0. Aí nós chegamos agora que a gente pode escrever 2x2, né? O primeiro coeficiente do x2, porque lá é x3 dividido por uma vez x, né? Aí passa para x2. Depois fica menos 2x, menos 4. O termo independente é 0, não tem resto. Aí nós caímos na equação de segundo grau. Se a gente achar a raiz que zera ela, é as mesmas que vai zerar lá em cima também. Achamos, né? O delta é igual a 36, então vai ficar 2 mais ou menos 6 sobre 4, onde x' é 2 e x duas linhas é menos 1. Agora ele falou que a gente já tem uma raiz que é 1, que a gente sabia, né? Deu menos 1, 1 e 2 é o conjunto solução. O segundo exercício, resolva a equação x4 menos x3 menos 7x2 mais 7x mais 6 igual a 0, sabendo que menos 2 e 1 são raízes da equação. Senhores, vou lembrar os senhores aqui o seguinte, para a gente resolver pelo método de
de Girard e por Gauss, a gente vai resolver achar a equação usando a divisão Brio-Ruffini, ou então que a gente vai ver Girard mais um pouco à frente, a gente tem que ter uma dica, né? O cara já deu a dica para nós, que no anterior deu que tinha uma raiz, menos 1, e a outra raiz, 1. E agora são x4, ele tem 4 raízes, hein? Certo? Ele falou que menos 2 e 1 já são 2 raízes que ele nos contou. Legal? Então a gente vai começar primeiro pela menor, dividir, e automaticamente dividir pela outra. Vamos fazer isso tudo de uma vez, uma atrás da outra, tá? Que é o que aconteceu lá. Eu peguei o menos 2, escrevi o coeficiente 1x4 menos 1x3 menos 7x2 mais 1 e o 6, que é o resto lá, termo independente. Muito bem, eu dividi, né, que eu peguei 1 vezes 2, somei com 1, com menos 3. Ó, 1 vezes 2, menos 2, somado com menos 1, dá menos 3. Menos 3 vezes 2 dá exatamente mais 6. Somado com menos 7, deu menos 1. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Somado com 1, 3. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Somado com 6, 0. Aí nos deu aquela equação que eu coloquei de azul. x3 menos 3x2 mais x mais 3 igual a 1. Eu vou pegar outra raiz, que é 1, que eu já sei dela, né? Vou dividir isso tudo ali. Coloquei ali os nossos coeficientes, né? Que já estava ali no resultado que eu achei. Abaixei o 1 e vou multiplicar. 1 vezes 1, 1 somado com menos 3, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2 somado com menos 1, menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3 somado com 3, 0. Aí nos sobrou a equação x2 menos 2x menos 3 igual a 0, que eu vou fazer isso igual a 0 e achar as raízes. Eu já sei 2 raízes, ó, menos 2 e 1. Vou achar as outras 2 agora e vou ter as 4 raízes dessa linda equação. Então, temos lá, né, o Q de 0 vai ser igual a 0, né, o Q de x igual a 0, x2 menos 2x menos 3, delta de 16, vai dar 2 mais ou menos 4 sobre 2. As duas raízes, x deu 3 e a outra é menos 1. Eu já sabia que menos 2 e 1 achei menos 1 agora e 3. Legal? Aí as 4 raízes da nossa tão querida equação. Escreva o polinômio cujas raízes são apenas 1, menos 1 e 2. Então, olha, se ele tem 3 raízes, é porque ele é do grau 3. Né? Então, vamos pensando assim, legal? Então, P de x, pela definição, né, da álgebra, é AN, que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 3. Né? A gente vai fazer AN igual a 1. Vai ser que é igual a x1, AN é igual a 1, x1 é igual a 1, x2 é igual a menos 1 e x3 é igual a 2. Tá? Ele nos informou. Eu escrevo um polinômio de raiz que são apenas 1, menos 1 e 2, cujas raízes são essas. De tal modo que cada uma apareça uma vez. Por isso foi multiplicado por 1. A n é igual a 1. O número de vezes é 1. Então, a n, que multiplica x1, multiplica x2. Então, vai ser x1 mais x2 menos x2. Então, é x1 menos 1, que multiplica x menos 2, vai dar x3 menos 2x2 menos x mais 2. Tranquilo essa aí, né? Qual é a forma fatorada do polinômio 3x2 menos 5x menos 3 mais 5, cujas raízes são 1, menos 1 e 5? Olha, muito simples. Se ele falou que as raízes é esse, qual a forma fatorada? Então, quer dizer, 1 e 5 eu fatorei por 3, que todo número dá para dividir por 3, né? Olha lá, 3x3 mais 15x2 mais 5x2. Então, ficou 3 que multiplica x menos 1, né? Porque 3 por 1 dá 3, né? Que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 5, que são as 3 raízes que eles nos deu. Correto? Aqui é x menos 1, porque ali é 1. Aqui é x mais 1, porque ali é menos 1. E aqui é x menos 5, porque ali a outra raiz é 5. Sempre troca o sinal, correto? E foi multiplicado por 3, porque eu fatorei todo por 3, né? É 3 que multiplica tudo aquilo ali. Tranquilo? Então vamos para frente, que para trás vem gente. Sabendo que 2 raiz da equação x3 mais 2x2 menos 5x mais c igual a 0, calcule o valor de c e o conjunto solução da equação. Se 2 é raiz, x3 menos 5
Eu vou substituir lá. Eu vou conferir. Deu zero. Então eu achei, igualei igual a zero. Se é raiz, tem que igualar igual a zero. Quando igualei igual a zero, substituindo 2, eu achei que o 6 vale menos 6. Então a equação nossa virou x3 mais 2x2 menos 5x menos 6 é igual a 2q que multiplica qx, que isso se você pegar x menos 2, que é a raiz, e multiplicar pelo q de x, vai dar zero, né? Foi só para vocês entenderem que uma equação acontece dessa forma. Ele vira zero porque o número zera ele. Como a raiz lá é 2, né, ficaria x menos 2. Porque quando eu colocar o 2 ele dá zero, multiplicar pelo que x dá zero. E o 2 é o que eu vou colocar ali do nosso santo Briot-Ruffini, aquele método que nos ajuda muito. Aí peguei as raízes, é 1, 2, menos 5, menos 6, e vou multiplicar 2 vezes 1, 2, somado com 2 dá 4, vezes 2, 8, somado com menos 5 dá 3, 3 vezes 2, 6, somado com menos 6 dá 0. A equação que nos sobrou foi q de x igual a x2 mais 4x mais 3. Se eu pegar, isso aí é o resultado da divisão, né? Da nossa equação de terceiro grau pelo monômio x menos 2. Porque menos 2 é uma raiz, tá? Aí, legal? Muito bem. Menos 4 mais 2 sobre 2 é exatamente o delta deu menos 4, deu 4, vai ficar menos b, menos 4. Mais ou menos 2, porque o delta deu 4, é raiz de 4. B2 menos 4AC deu 2, sobre 2. Fazendo as continhas, x é menos 3 e x' é menos 1. Como ele falou que 2 também é solução, a nossa solução é menos 3, 1 e 2. Esse Briot-Ruffini foi fantástico, ajuda demais. Olha, uma equação do quarto grau, sabendo que duas raízes são 1 e menos 1, se menos 1 e 1 são raiz de p de x, então p de x é igual a x mais 1, que multiplica x menos 1, que multiplica q. Aquela mesma história, né? São as raízes que, se eu colocar 1 ali, menos 1 vai zerar, se eu colocar 1 vai zerar, e multiplicado pelo q de x, que é o resultado de divisão, vai dar zero. Então, aí o que acontece? Eu vou dividir primeiro pelo menor, menos 1, e coloquei 1, menos 2, 1, 2 e menos 2, que são os coeficientes da nossa equação do quarto grau. Abaixei 1, 1 vezes menos 1 dá 1. 1 vezes menos 1 dá 1. Dá menos 1, né? Somado com menos 2 dá menos 3. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3, somado com 1, 4. 4 vezes 1 dá menos 4, somado com 2, menos 2. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, somado com 2, 0. Agora eu vou pegar esse resultado, que dá uma outra equação, que dá uma equação do terceiro grau, mas eu vou dividir ele pela outra raiz, que eu já sei que é 1, né? Aí peguei, coloquei lá 1, depois coloquei das raízes, já estava lá o resultado que eu achei, abaixei o 1 vezes 1, somado com menos 3, menos 2. Menos 2 somado com 4 dá 2, e 2 vezes 1 dá 2, somado com 2, 0. Aí eu tenho a equação Q de x do segundo grau, porque ele tem 3 termos só, né? x2 menos 2x mais 2 igual a 0, igual a 0. Acho as raízes, x' é igual a 1, mas porque vai dar raiz quadrada de menos 2, certo? Correto? Então, deu 2i. Aí o que acontece? Eu vou explicar para vocês por que deu menos i. Então, vou continuar. A raiz é essa. 1 mais i e x do ladinho, 1 menos i. Então, a equação que nós temos raiz é 1, né, são 4 raízes. 1, menos 1, 1, 1 mais i e 1 menos i. Tá ok? Cuidado para não confundir aí, né? O terceiro 1 aí pertence ao número complexo 1 mais i. E o outro 1 menos i. Como é que deu 1 mais i menos i? Vou lembrar os senhores a aula de número complexo, tá? Eu achei lá, olha, a equação deu assim, achei x é mais ou menos raiz de menos 4. No número real não tem, mas eu posso escrever que menos 4, raiz de menos 4 é 2 mais ou menos raiz de 4, que multiplica a raiz de menos 1. Raiz de 4 é 2, então 2 mais ou menos 2. E raiz de menos 1, no números complexos, nós sabemos que raiz de menos 1 vale i. Então ficou 2 mais ou menos i sobre 2. Fazendo as continhas, deu x' igual a 1 mais i, x duas linhas igual a 1 menos i. Quem tem dúvida, vai aqui nos capítulos anteriores estudar número complexo, hein? Qualquer dúvida também pode me perguntar, que eu respondo nos comentários.
A letra B, x3 menos 7x2 mais 36 igual a zero, sabendo que menos 2 é uma das raízes. Então, ó, Briô Rufino deu a dica, nós vamos cair lá dentro, lá, vamos mandar brasa. Se 2 é raiz, então P de x mais 2, é menos 2 que é a raiz que falou, não é 2 não, tá? Então, P de x mais 2 multiplicado por Q é zero. Por que eu coloquei mais? Porque tira de lá com sinal trocado. Porque se eu colocar o menos 2 ele vai zerar e multiplicando aí dá certinho. No Briô Fino nós estudamos isso, né? Se é x mais A, vem menos A. Como lá ele falou que é menos 2, é porque lá era mais. Coloquei o menos 2 e coloquei os coeficientes, 1, menos 7, 0 e 36. Ah, por que você colocou 0, professor? 3, 7x3, menos 7x2. E os x? Não tem, mas tem que ter. 0x2, mais 36, que é o termo dependente. Legal? Foi a dica aí, hein? Então, aí, ó, baixei 1, 2 vezes 1, menos 2 vezes 1, menos 2, somado com menos 7, menos 9. Menos 9 vezes 2 dá mais 18, somado com 0 dá 18. 18 vezes menos 2 dá menos 36, somado com 36, deu 0. Olha que maravilha, a temática é linda, né? Aí agora eu tenho a equação x2 menos 9x mais 18. X é igual a 9 mais ou menos 3 sobre 2. 9 mais 3 dá 12 dividido por 2, 6. E também nós temos que 9 menos 3 é 6, dividido por 2, 6. Então, a solução é menos 2, 3 e 6. Vamos lá para frente agora, que parece que eu pulei um exercício aqui, e nós vamos rever isso aí. Tem andou para frente demais? Eu não resolvi esse ainda não. Agora aí, o próximo é o outro agora. Esse aqui que é o próximo. Ó. Dada a equação 2x3 menos mx2 menos 2x mais 4 igual a zero, calcule o valor de m para que uma das raízes dessa equação seja 2. A seguir, calcule as outras raízes. Então, legal, aí ficou tranquilo. Eu quero que isso aí tenha raiz igual a 2, então o m vai ter que ter um valor. Então, a nossa equação é 2x3 menos mx menos 2x mais 4. Eu vou pegar, aquele que quer que tenha raiz igual a 2, eu vou colocar 2 no lugar lá, do x, legal? Aí, para igualar a zero, correto? P de 2 é igual a zero. Então, eu tenho 16 menos 4m, menos 4, mais 4 igual a zero, porque eu coloquei 2 no lugar do 4, ficou lá, ó. 2 a terceira dá 8 vezes 2, 16. 2 ao quadrado, que é 4, menos, né? Que multiplica m, e assim deu 4 menos 4, cortou com o outro, ficou 4m igual a 16, m igual a 4. Se m for 4, ali 2 já vai ser raiz. Então, eu posso escrever 2x3, mas no lugar do m eu já coloquei 2, né? Então, vai ficar m igual a 4, ficou 4, né? M igual a 4, no lugar do m eu coloquei menos 4x2, menos 2x mais 4. Tranquilo até aí? Viu por que deu 4 lx2? É porque eu achei m igual a 4, substituindo a equação o número 2, que é a raiz. Aí, no lugar do m, eu coloquei 4, ficou menos 4. Aí, o que acontece? O Briô Rufini, ele falou que 2 é raiz, eu coloquei o 2 ali. Né? P de x dividido por x menos 2. Vai para lá com o sinal trocado. É a mesma coisa, tá, gente? Pegar a raiz e colocar ali direto, preocupa com o resto, não. Aí, abaixo 2, menos 4, 2 e 4. Abaixo 2, 2 vezes 2, 4, menos 4, 0. Menos 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 2 vezes menos 2. Menos 2 é 0. Menos 2 vezes menos dá menos 4. Correto? Muito bem. Somado com menos 4, sobrou menos. Muito bem. Vamos repetir? 2 vezes 2, 4. Somado com menos 4, 0. 2 vezes 0, 0. Somado com menos 2, menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4, somado com 4, 0. Aplicamos o Rufini. Então, achou a equação 2x menos 2 igual a 2. Vamos resolver isso? 2x2 menos 2 igual a 0, 2x2 igual a 2, x2 igual a 1. X é igual a mais ou menos 1. Então, eu tenho as raízes, que ele falou que 4, já a m igual a 4, que ele pediu. Uma raiz ele falou que era 2, 1 e menos 1 é o resultado desse exercício. O interessante é os senhores repetirem para entender bem, repetir umas 4, 5 vezes cada exercício. Enquanto os valores de A e B e C, sabendo que 2, 4 e menos 3 são raízes da equação x3 mais ax2 mais bx mais c igual a 0. Então, o que acontece? Ele falou que 2, 4
e 3 são raízes da equação, eu vou colocar esses valores no lugar de x. P de 2 vai ficar 2 a terceira, A2 mais B, 2 vezes B mais C. Fazendo as continhas, eu vou achar uma equação. 4A mais 2B mais C igual a menos 8. Muito bem. É porque vai dar 8 ali, dá 2 vezes 2, 4, 4, 8, vai para o outro lado somando com 0. Legal? O P de 4, fiz a mesma coisa, no lugar de x eu coloquei 4 e achei que 16A mais 4B mais C é igual a menos 64. E, por fim, P de menos 3, eu achei que vai dar menos 9A menos 3B mais C igual a 27. Tá ali. Vamos continuar aqui agora. Eu achei essas 3 equações. Aí eu posso tirar valores nela. Olha, vou pegar aqui A1, certo? Eu vou pegar A1, correto? E subtrair de 2. Vou pegar A1 e subtrair da segunda. Quando eu subtrair da segunda, olha lá o que aconteceu. Eu fiquei 4A, 16A menos 4, deu 12A. Correto? Eu subtraí 1 de 2. Então ficou assim, ó. 16 menos 4, 12A. Certo? 4 menos 2 ficou 2B. Correto? Menos 64, a C. Menos C cortou o C. Correto? E pegamos agora, ficamos menos 64 menos 8. Cuidado com isso aí, tá? Dá menos 56. Menos 64, não estou subtraindo uma da outra, menos 8. Então vai ficar 56. Depois eu peguei a primeira e subtraí da terceira. A segunda continuou normal, né? 6A mais B menos 28 igual a 0. Tranquilo? Muito bem. Isso porque eu simplifiquei ela toda por 2. Ela é possível. Por 2 dá 12A, por 2 dá B, fica B, 56 por 2 menos 28. Temos aí uma equação agora. E subtraindo também 1 da terceira. Aí eu peguei e fiquei tendo 5A menos 5B igual a 35. Ficou 9 menos 4, 5. 3 menos 2 ficou menos 5. Menos 3, menos 2 ficou menos 5. C com menos C cortou. E 27 menos 8 vai dar 35. Aí todos podem simplificar por 5, ficou A menos B igual a 7. Então eu tenho aqui mais duas equações. 6A mais B menos 28, A menos B igual a 7. Somei as duas, 7A igual a menos 21, A igual a menos 3, B é igual a menos 3 menos 7, B é igual a menos 10. Se B é menos 10, olha, mamão com açúcar, né? Eu posso dizer que 4 vezes menos 3, mais 2 vezes menos 10 mais C é igual a menos 8. Estou usando a primeira equação lá, substituí os valores nela e achei C igual a 24. Né? Então, estão os 3 valores nossos aí, A menos 3, B menos 10 e C igual a 24. Determina o conjunto de solução das equações. Letra A, tem mais ir para frente, então vamos fazer a primeiro. Né? X4, X3, X2, X, 44X mais 60, sabendo que 1 e 2 são raízes. Então a gente começa pelo menor e divide automaticamente uma até da outra. Pelo santo Briot Rufino. Aí coloquei o menos 1, coloquei os coeficientes de cada termo, do X4 é 1, do X3 é menos 8, o X2, o X e o termo independente depois do tracinho. Baixei 1 e fui fazer a multiplicação. Menos 1 vezes 1 é 1, menos 1, somado com menos 8 é menos 9, menos 9 vezes 1 é mais 9, somado com 25 é menos 16, menos 16 vezes 1 dá mais 16, somado com 44 dá 60. 60 vezes menos 1 dá menos 60, somado com 60 é 0. Aí eu vou agora dividir pela outra raiz, que eu até estou na equação do terceiro grau. Mas como eu sei da segunda raiz, vai me ajudar a resolver. Aí coloquei ela ali, que é 2, abaixei o 1, e ficou 2 vezes 1, 2, somado com menos 9, menos 7 vezes 2 dá menos 16, deu 30. Ficou x2 menos 7x menos 30 igual a 0. É uma equação de segundo grau, quando os senhores resolveram usando Bhaskara, x é igual a 10, x é igual a menos 3.
Como eu sabia que 1 é raiz, 2, menos 1 é raiz e 2 também, as outras duas são 10 e menos 3. Porque uma equação que tem o quarto grau, ela tem 4 raízes. Seja x3 menos ix mais 4x menos 4i igual a zero, sabendo que i é uma das raízes. Senhores, não esquente a cabeça, número complexo não é nada complexo. É um número qualquer, número i, todo mundo sabe que é raiz de menos 1. Então vamos lá, nós sabemos que i é raiz, então pode ser que x menos i vezes q de x vai ser igual a zero, né? O que eu faço? Por que é? Se eu pegar aquilo ali e dividir por x menos i, eu vou achar o q de x. Se eu multiplicar um pelo outro, eu acho aquilo que era o nosso dividendo. Muito bem, então vamos lá. A gente leva com o sinal trocado, se está menos i lá, vai para mais i. E aí eu abaixei 1 vezes i dá 1, somado com menos i dá 0. 1 vezes 0 dá 0, somado com 4 dá 4. 4 vezes i dá 4, somado com menos 4, 0. Eu tenho a equação x2 mais 4. Foi o que sobrou para a gente ali. X mais 2 mais 4 igual a 0, x2 é igual a menos 4. X é mais ou menos raiz de menos 4. Lembrando, x é mais ou menos raiz de 4 vezes 2, onde raiz de 4 é 2 e menos 1, né? Raiz de 4 vezes raiz de menos 1. Raiz de menos 1 é o nosso i, então x é mais ou menos 2i. Então as três raízes são 1, 2 e menos i. Bacana esse, né? Dado polinômio, aí x2, x mais 1, menos 2, menos i, x igual a zero. Como é que eu faço isso? A gente, quando tem uma função assim, a gente tem que calcular o determinante dessa matriz e a gente acha a raiz que ele é, né? Então, nós vamos fazer aí, ó. X3, correto? A gente vai multiplicar, repetir as duas primeiras colunas, multiplica as diagonais principais, certo? E depois a gente multiplica a diagonal secundária, igual a gente faz determinante. Então, a gente, determinante resolve assim, não é? Pega as duas primeiras colunas, repete, multiplica as diagonais que está de azul, que são as principais, depois vem somando, depois vem com a secundária subtraindo. A gente vai chegar na soma, resolvendo todas as contas ali das diagonais. Eu botei colchete e chave, porque tem que tomar cuidado com o sinal, né? Porque ali vai ficar 2x mais... Porque x vezes menos 2 vezes 1 dá menos 2x. X vezes x menos 1 vezes x é x ao quadrado, temos que x menos 1. Aquilo tudo ali dos 3 multiplicado por 0 dá 0. Menos. Por isso que eu coloquei de colchete. Aí voltei de vermelho. X mais 1 que multiplica x, certo? Menos 1, porque 1 não alterou nada, né? Ali é x que multiplica x mais 1. Como é menos, eu tenho que botar um menos que depois tem que multiplicar tudo primeiro. O outro deu 0 e o terceiro deu menos 2x2. Mas como é menos ali, fica menos, fica mais 2x2. Fez a conta, sobrou x menos 3, que é a mesma coisa que x que multiplica x2 menos 3. Muito bem. Aquilo para ser zero, para zerar aquela equação, toda raiz que zerar x2 menos 3 vai zerar tudo, né? Porque vai dar zero e vai multiplicar com x, dá zero também. Então, x2 menos 3 é igual a zero, x2 é igual a 3, x é igual a mais ou menos raiz de 3, mais raiz de 3 e menos raiz de 3 é as raízes dessa equação. O coeficiente, o resto da divisão de x2 menos 1, o coeficiente, o resto da divisão de f por x2 menos 1, foi o que ele pediu lá para a gente dividir, é a letra B. O f nós achamos que é x menos 3, x3 menos 3x, então vou dividir daquele jeito que nós fizemos no modo chave, né? E nós vamos achar que o q de x é x e o resto é menos 2x. Foi só para poder dar uma relembrada na divisão de equações algébricas. Agora a gente vai começar a estudar relações de Girard. Eu vou explicar para os senhores o modo técnico, e depois a gente vai pegar o modo prático e trabalhar Girard. É muito bom isso aí. Né? São formas matemáticas que relacionam os coeficientes. No nosso ensino fundamental, o professor de vocês, ou a professora, ensinou duas formas da soma e do produto.
onde ele falou que x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. E x1 vezes x2 é igual a c sobre a. E isso é uma relação de Girard. Vocês aprenderam isso no exercício da aula. Só que agora nós temos relações que vai resolver equação de terceiro, quarto, o que quiser fazer. Vou dar exemplos aqui para vocês verem. Por definição, a equação do terceiro grau. Consideramos o terceiro grau, ax3 mais bx, aquilo que você já sabe, tem 3 raízes. Ax3 mais bx é isso aí com a diferente de zero, x1, x2, x3 são as raízes. Muito bem. A gente pode dizer que vai ser sempre A que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 3. Aí, quando desenvolveu isso tudo aí, fazendo essas continhas, que nós não vamos gastar tempo aqui, senão o vídeo fica muito grande, isso são contas algébricas que vocês são acostumados a fazer, nós vamos chegar que x1 mais x2 mais x3 é menos b sobre A. x1 vezes x2 somado com x1 vezes x3 mais x2 vezes x3 é c sobre A. E x1 vezes x2 vezes x3 é menos d sobre A. Essa relação, isso vai valer para todas as equações. Se ela é do terceiro grau, a gente associa no segundo termo de 2 a 2. Se ela é do quarto, de 3 a 3. Se ela é do quinto, de 4 a 4. Normal. Correto? Porque você tem que pegar um e multiplicar por todos juntos. Aí você vai dividindo isso. Ao longo do tempo, vocês vão percebendo isso aí. Mas a gente não vai trabalhar com equações tão grandes. Então, o que eu quero que vocês notem é o seguinte. A primeira é a soma das raízes. Começa menos b sobre a. Começou com negativo. A segunda vai ser c sobre a. É positivo. A terceira é menos d sobre a. Se tiver uma quarta, ali está negativo, já vai para positivo. Aí vai sempre intercalando os sinais. Começa com negativo, depois vai para positivo. E é sempre tudo sobre A. B sobre A, C sobre A, D sobre A. Né? A soma é B sobre A, a associação, multiplicação associada é C sobre A, e a sua multiplicação das raízes D sobre A. Na equação de grau n, a gente tem A elevado a n, que multiplica A elevado a n menos 1, x elevado a menos 1, e aquele negócio que vai até zero. A soma das raízes, então, vai ser aquilo lá, para dar menos b sobre A, é a n menos 1 sobre a n. A n é um número inteiro. E o outro é o segundo menos 1, é o A1. E aí vai, levando até no A0. O produto também é menos 1 elevado a n, de A0 sobre A da n. Então, isso aí é uma definição teórica. Deus, quero que vocês guardem isso, não, mas eu sou obrigado a mostrar isso para vocês. A de duas raízes, a n menos 2 é a n, certo? E aí vai. A de 3 é menos a n sobre menos 3 sobre a n. A de 4 é lá, x1, x2, x3, x4, associado com x1, x2, x3, x5. Depois você vai fazendo um com o outro, até a n menos 4, a n. Tranquilo? Vamos ver um exemplo disso aqui, como é que a gente faz? Olha lá, um exemplo do método prático. Nós vamos falar já com o método prático, quero que vocês aprendam ele mesmo, porque ele que vai ser útil para vocês em prova, tá? 2x4, uma reação de quarto grau, tá aí. A gente começa x1, mais x2, mais x3, mais x4, que nós temos ali é exatamente menos b sobre a. Qual que é o b? O b é o 5, não é, senhor? Então é menos b sobre a, menos 5 sobre 2, porque o a vale 2. Ah lá, x1, x2, vezes x1, x3, vezes x1, x4, mais x2, x3, mais x2, x4, mais x3, x4. Estão todos multiplicados, não tem nem jeito de fazer mais. É sempre positivo agora, C sobre A. Quanto que vale A? Vale menos 6, então é mais vezes menos 6 sobre 2. Então, ali é positivo. Menos 6 sobre 2 é porque o termo C vale exatamente menos 6. Tranquilo? Agora nós vamos para a multiplicação das raízes, né? x1 vezes x2 vezes x3, vezes x4, x1 vezes x2 vezes x3, mais x1 vezes x2 vezes x4, mais x1 vezes x2 vezes x3, x1, x3, x4, é menos d sobre a, que é igual a menos 7 sobre 2. Tá ok? Tranquilo? Então, x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4 é igual a d sobre a positivo. Mais ou menos 10 sobre 2, que é o termo independente. Correto? Esse aqui é o letra E. Esse último é o letra E, tá? E sobre A. O E nosso vale menos 10.
E aqui é positivo, por isso que foi negativo, menos 10 sobre 4. Ok, senhores? Bom, diante desse exemplo, a gente já está, pegamos um pesado agora também, né? A gente já está apto para a gente fazer o que a gente vai fazer agora. É exatamente fazer exercícios aí para a gente entender, tá? Escreva as relações já, as equações geográficas. X3 mais 7x2 menos 3x mais 5 igual a zero. Então ali está escrito, né? AX3 mais BX2 mais CX mais D igual a zero. Então agora é o seguinte, a gente vai pegar A igual a 1, B igual a 7, C igual a menos 3, D igual a 5. Então aqui tudo é x1 mais x3, x2 mais x3 é menos AN menos 1 sobre AN. E o que quer dizer isso? Menos B sobre A, que é igual a menos 7 sobre 1. Correto? Porque ali é menos B sobre A. O nosso B vale 7. Então ficou 7 sobre 1, menos 7 sobre 1, que é menos 7. x1 vezes x2, mais x1 vezes x3, mais x2 vezes x3. Ali fala que é AN menos 2 sobre N. É o C sobre A, que é igual a menos 3 sobre 1, que é igual a menos 3. E x1 vezes x2 vezes x3 é menos 1 elevado a N, que é igual a 0 sobre a N. É menos D sobre A. O nosso D vale quanto? 5. Menos 1 ao cubo, né? Que são 3 raízes, né? Que é o N vale 3. Daria menos 1 vezes 5, menos 5. Então é menos D sobre A. É um método prático que nós vamos usar da agora para frente, tá legal? Esclarecida essa parte teórica e a prática, vamos agora mandar ver dos exercícios. Os zeros do polinômio a seguir, formam uma PA. x2 mais 12x3 mais 12x2 mais 44x menos 48 igual a zero. O conjunto de solução da equação PX pode ser. Então, nós temos que achar as 3 raízes aí. Só que o Girard ele é muito bom, é bom para usar, mas nós temos que ter uma dica para poder trabalhar com ele, né? E a dica que eles nos deu, que isso aí é uma PA, uma progressão aritmética. Então, A igual a 1, B igual a menos 12, C igual a 44 e D igual a 8. Então, o que ele falou? As 3 raízes é x', x2' e x3'. Eu peguei a do meio e falei que a do meio vale K. Aqui está na frente de K é K mais a razão, não é? Aqui está antes de K é K menos a razão. Com relação à situação da progressão aritmética, é sem problema. Tranquilo? Vamos memorizar aí que a mocinha nos deixou aí e falou, guardem isso aí. Nós sabemos, progressão aritmética é isso. Um termo, o da frente, soma a razão e o de trás subtrai. Tranquilo? Memorizado isso aí? Então lá. Agora, pelas relações de Girard, x' vezes x, as 3 raízes, mais x 2 linhas, mais x 3 linhas, é igual a menos b sobre a. O b vale menos 12, então ficou menos 12 sobre a, que é 1. X' vezes x 2 linhas, mais x' vezes x 3 linhas, mais x 2 linhas vezes x 3 linhas, é c sobre a, é 44 sobre 1. E a multiplicação das 3 é menos D sobre A, dá menos 48 sobre 1. Vocês viram que começou negativo, positivo, negativo. Tranquilo? Vamos lá agora resolver o resto das contas. Descobrimos muita coisa aqui nessa tela. O que nós descobrimos está aí. Nós só precisamos dessas duas informações por enquanto. X é igual a menos B sobre A e a multiplicação é menos 48 sobre 1. Então vamos ver a soma. Olha, X' é K menos R, mais K, que é X 2 linhas, mais K mais R, que é X 3 linhas, vale 12. Então eu posso ver que tem menos R com R, cortou. K somou com exatamente 3K, certo? 3K, ele falou que isso aqui vale quanto? 12. A soma dos 3 não vale 12? Então 12, 3K igual a 12, K é 12 dividido por 3, K igual a 4. Tranquilo? Agora, lá da multiplicação, ele falou que x', que é K menos R, multiplicado por x 2', que é K, multiplicado por x 3', que é K mais R, dá 48. Vamos fazer essa multiplicação. Fiz essa multiplicação, aí deu 4. 4 no lugar de K, eu coloquei 4 menos R, vezes 4 mais R, igual a 48. Ficou 4 menos R, que multiplica 16, mais 4R, que é a multiplicação de K vezes K mais R, igual a 48.
Fazendo mais multiplicação. 4 vezes 16, 64, mais 16R, menos 16R, menos 4R ao quadrado, igual a 48. 16R com 16 cortou, menos 4R, menos 4R é igual a 48, menos 64, porque o 64 estava somando, foi para lá subtraindo, menos 4R ao quadrado é igual a menos 16, 4R é igual a 4, que eu dividi ali, R ao quadrado, é claro. Extraindo a raiz, R é igual a raiz de 4, que dá 2. Vamos fazer com o termo igual a deu 2, né? O primeiro termo é K menos R, 4 menos 2. X é 2. O segundo termo é o próprio K, que é 4. E o terceiro termo é K mais 2, que é igual a 6. Então, a nossa progressão e as raízes dessa equação é 2, 4 e 6. Repitam esse exercício, que vai ter muito exemplo desse por aí. A equação 3x3 mais 2x2 menos x menos 3 igual a 0 admite raízes x1 e x2. Escreva as relações de A dessa equação. Aí foi só separar A igual a 3, B igual a 2, C igual a menos 1 e aplicar B menos B sobre A, C sobre A positivo e menos D sobre A. Está aí a solução. Muito fácil, vou deixar para os senhores. A equação x3 menos 2x2 mais ax mais b igual a 0 tem 1 e 3 como raiz. Calcule a terceira raiz e escreva a equação. É tranquilo, né? É só fácil. Se ele falou que 1 e 3 é raiz, x1 mais x2 mais x3 é menos b sobre a. Então, 1 e menos 3 sobre x3 é menos b sobre a. Eu achei x3 igual a 4. Correto? X3 é igual a 4. Foi fácil de achar o C sobre A, que eu peguei x1 vezes x2 mais x1, x3 mais x2 é igual a C sobre A. Foi menos 3 mais 4, menos 12 é igual a sobre 1. A é igual a menos 11. Tranquilo? x1, x2 vezes x3 é menos D sobre A. Multiplicando aí, eu achei 1 vezes menos 3 vezes 4 é igual a B sobre 1. Porque eu sei que x1 vale 1, x2 é menos 3 e o x3 é 4. Eu vou achar o valor de B agora. Muito bem. É menos B sobre 1. Isso aí é igual a B, porque o D nosso é chamado de B, tá lá, tá vendo? É menos D sobre A. O nosso D vale B, tá de azul lá em cima. Então, menos B igual a menos 12, B igual a 12. Escrever a equação é x3 menos 2x mais 11 mais 2. Cuidado que A é chamado de 1, B de menos 2, C de A e D de A. Não tem nada a ver uma coisa com a fórmula de Chirrat, tá? Vocês aprendam a separar os A's e os B's aí, mesmo coincidentes. As raízes da equação polinomial x3 menos 15x2 menos 71x menos 105 igual a 0. Então, eu estou falando que está em PA. PA é mamão com açúcar, né? Aqui no mesmo história, eu chamei de K, agora eu chamei de A. Né? Um é A, o outro é A menos R, o outro é mais E. Isso não tem nada a ver, pô. Estou botando diferente para vocês verem que tem, pode ser diferente. x1 mais x2 é A menos R, achei exatamente que A é 5. Né? Se esse aí é 5, vou deixar para vocês estudarem, que é o mesmo exemplo que eu expliquei anterior. Correto? Se tem uma raiz, eu pego o briorro fino, divido a equação pelo briorro fino, que é 5, né? E eu vou achar as outras raízes, que é as outras duas da equação de segundo grau, que deu lá x2 menos 10x mais 21. É 3, 5 e 7. Tranquilo? Repito, a dica está dada aí. Resolva as equações algébricas x3 menos 3x2 menos 6x mais 8 igual a 0, sabendo que a soma de suas raízes é igual a 5. Então, o que eu fiz? x1 mais x2 é igual a 5. x1 mais x2 mais x3 é igual a menos b sobre a, que é igual a 3, está lá, não é isso? Então, 5 mais x3 é igual a 3, x3 é igual a menos 2. Aí, meu filho, o resto é raiz, não é? Muito bem. Se menos 2 é raiz, então eu coloco lá menos 2, que eu posso falar que a equação dividida por x mais 2 vezes vai dar 0. Que se eu colocasse menos 2 no lugar de x, vai zerar ali, né? Então, é menos 2, abaixo 1, fez a equação, achei a equação de segundo grau, x2 menos 5x mais 4. Resolvendo ela, eu achei exatamente 1 e 4, eu já tinha que x3 vale menos 2. Qual é o valor de K para que a equação algébrica seja, as raízes da equação estejam em PA? Esse aí está resolvido. Eu não vou precisar explicar porque eu já fiz isso várias vezes, tá? Vou deixar para os senhores entenderem aí. Temos o do ITA, esse foi do ITA, é o vestibular mais pesado que tem, uma equação legal, olha, x3 menos 2x mais 3 menos A
Nessas condições, colocar eu quero calcular o valor de 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C. X3 menos 2x. A mais B mais C é igual a 2. Não é? Essas são as três raízes. Sendo A e B, C são raízes. A B mais C é igual a 2. Então, isso aí é menos B sobre A. AB mais AC mais BD é igual a 3. Isso aí é C sobre A. ABC é igual a 4, que é menos D sobre A. Então, o que ele quer fazer? 1 sobre B mais 1 sobre C mais 1 sobre 1B sobre B é exatamente BC mais AC mais AD dividido por ABC, que é igual. O que vale? A mais B mais C vale 3. O que vale ABC? Vale 4. Se você tirar o mínimo de comum aqui e resolver essa fração, você vai chegar no BC mais AC mais AD igual a ABC, ok? Determina as raízes da equação x3 menos 2x, sabendo que uma delas é dupla. O que é uma delas ser dupla? Elas são iguais. Então, vocês vão desenvolver aqui isso aqui, ó. Eu tive que completar 0x2 e coloquei x1 mais x2 mais x3. Só que eu coloquei x2 igual a x1. x1 mais x1 dá 2x1 mais x3 igual a 0. Aí eu tenho um sisteminha ali. Aí foi criando esse sistema, eu vou deixar para os senhores tentarem resolver agora. Qualquer dúvida, me procurem. Os números A e B e C são raiz da equação x3. Dessa equação, calcule 1 sobre A mais 1 sobre B, certo? E 1 mais 1 sobre C. Calcule o logaritmo disso aí. Legal? Calculei o logaritmo, e o logaritmo de 1 é igual a 0. Então tá resolvidinho aí, ó. 1 mais B mais C mais D é aquela historinha que eu já fiz lá atrás. Né? Então o logaritmo vai dar igual a 1, que é o logaritmo do resultado disso aí, logaritmo de 1 sobre 1 é igual a 0. Tem esse 21 também, que é exercício que já tem iguais resolvidos. Tem o 22 também, que é semelhante àquela história do K que nós fizemos lá atrás. E tem os números menos 2 e 3 são duas raízes da equação, MN. Então, vocês vão usar as relações de Girard substituindo aí, né? Vocês vão ser que menos 2 é x1, x2 é 3. Pela relação de Girard, vocês vão achar aí, tranquila lá. Você sabe que menos 2 mais 3 mais x3 é menos 1 sobre 2. E aí, vocês vão achar os valores e entendimento legal aí. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo, desse vídeo livro, e até o próximo capítulo.